para e pensa um pouco como seria a tua vida sem uma calça jeans. Eu, pelo menos, acredito que esse item tá tão intrínseco na nossa vida que eu não consigo nem imaginar. Exatamente por isso que a revista Time, em 1999, deu à calça jeans leves o título de melhor item de moda do século XX. E o projeto global de denim da Universidade de Manchester, no Reino Unido, analisou a história, o alcance e a economia, bem como as consequências da dominância mundial do jeans, e afirmou que todos os dias a maior parte da população mundial usa pelo menos um artigo feito desse tecido. Se tem um filme que tá todo mundo obcecado no momento, esse filme se chama Todos Menos Você, o novo romance da Sydney, e há quem acredite fortemente que o vestido azul que ela usa nesse filme vai se tornar um clássico no cinema, tanto quanto o vestido da Andy em Como Perder um Homem em 10 Dias, e eu pessoalmente também sou do time que acredita que isso pode realmente acontecer. E entre as peças icônicas que fazem parte do figurino desse filme, a calça jeans da Levi's, o modelo 501, fez um sucesso absoluto depois do lançamento do filme, se tornando um grande item de desejo no momento. Já existem milhares de vídeos, principalmente no TikTok, de milhares de meninas indo procurar o mesmo jeans que a Sydney usa, e ainda tem as meninas sortudas que mostram que as suas mães guardaram essa calça jeans e que elas estão usando agora a peça. Mas afinal, que modelo é esse? Por que a Levi's é tão importante para a história da moda? E o que é o jeans, afinal? Vem comigo que nesse vídeo eu te explico tudo o que tu precisa saber sobre o assunto e sobre essa peça que é uma das mais importantes da história. Antes de começar o vídeo, eu preciso dizer para vocês que o que me motivou a fazer foi esse vídeo aqui que apareceu na minha For You do TikTok, dessa menina falando que ela fez o TCC dela no ano passado de publicidade e propaganda, baseada no modelo 501 da Levi's, o que foi muito legal. Quando eu assisti esse vídeo, eu me lembrei que eu já tinha começado a desenvolver um roteiro sobre isso no ano passado, quando eu iniciei meu projeto do canal do YouTube, só que aí eu não dei continuidade. Jeans é um assunto que me interessa muito na moda, inclusive uma das minhas professoras favoritas da faculdade, uma que eu menciono aqui regularmente nesse canal, tem um projeto de pesquisa voltado para o jeans e estava lançando um livro sobre isso, então eu estava muito imersa nisso quando eu comecei a escrever o roteiro para esse vídeo no ano passado, então agora a gente está no momento perfeito para falar sobre isso, combinado junto com o acontecimento desse filme e do sucesso do Jeans 501 da Levi's. O filme Todos Menos Você é um grande resgate das comédias românticas dos anos 2000. Logo no início do filme, a Sydney aparece usando o combo mais clássico da moda e provavelmente um dos mais certeiros de todos, jeans mais camiseta. Só que o que acontece é que nessa cena, o jeans que ela tá vestindo, o jeans 501 da Levi's, vestiu ela tão bem que voltou as atenções de todo mundo que foi assistir o filme para essa peça em uma busca incessante na internet pelo mesmo modelo que ela usa. O modelo específico trata-se, como eu falei pra vocês, do jeans 501 da Levi's, que tem a cintura alta e corte reto. Mas vamos voltar um pouquinho e antes de entrar especificamente no modelo da calça da Levi's, vamos entender melhor o que a gente conhece hoje por jeans. Jeans, na verdade, é o nome que a gente comumente usa para se referir à estrutura da sarja, e foi o termo adotado pela moda a partir de 1800. Inclusive, eu tô aqui com a minha bolsa da faculdade e eu vou mostrar para vocês algumas estruturas de sarja que a gente criou no ano passado, que não tava no plano mostrar, mas enfim, essa aqui era a minha bolsa dessa aula de criar tecidos. Inclusive, tem um pedaço aqui de tule que eu levei para fazer o meu projeto final. Esses dois aqui são exemplos de sarja que a gente criou pra aula, e basicamente essa aqui é a mesma estrutura que a gente tem numa calça jeans, que é sarja, só que numa estrutura muito mais micro, né, que a gente faz numa proporção macro para conseguir identificar e aprender como monta isso. Segundo a matéria da BBC, ainda existe muita controvérsia para entender de fato aonde o jeans surgiu, mas a opinião mais popular é que ele tenha nascido na França, na cidade de Nimes. No caso, eles estavam tentando replicar um tecido que já existia na Itália e que tinha mais ou menos a cor de um tecido da Índia. O tecido específico que eles estavam tentando reproduzir era um tecido criado em Genova, hoje a Itália. Especificamente, esse tecido se chamava Jean Fustian, que era um tecido medieval forte de algodão e linho. No empenho dos franceses em tentar reproduzir esse tecido italiano, eles acabaram não conseguindo, mas acabaram criando um tecido ainda mais forte do que existia lá. Tratava-se então de uma estrutura da sarja, que eu mostrei para vocês agora, em algodão trançado. E esse tecido era produzido passando as tramas de algodão por baixo das linhas de ordume. Tradicionalmente, a gente sempre acaba lembrando de jeans como algo azul, e isso se dá porque os tecelões acabaram usando um corante que era muito comum lá, chamado corante índigo. E algo muito característico do jeans até hoje começa justamente nesse ponto.
Quando eles foram fazer a coloração dessa peça, eles usaram o corante apenas nos fios de ordume. E os fios de trama eles deixaram da cor natural, o que dá ao jeans até hoje aquele aspecto de uma linha branca e uma linha azul, sabe? A princípio eles chamaram esse tecido de Serge de Nimes, que traduzindo seria Sarja de Nimes, o lugar onde eles haviam criado. Mas quando pessoas que falavam inglês começaram a traduzir o nome da peça, eles transformaram o nome no século XVII para Sarja de Denim. E denim é o nome que a gente tradicionalmente conhece até hoje, esse tecido que faz as calças jeans. A calça jeans que a gente conhece hoje só surgiu um pouco mais tarde e foi criada pelo Jacob Davis e Levi Strauss. A peça foi patenteada em 1873 e se tornou um dos itens mais importantes já criados na história da moda, mas afinal, quem que eram esses dois homens que foram responsáveis por criar esse item tão importante? Bom, o Levi era dono de uma loja de tecidos. Já o Jacob Davis era alfaiate e recebeu a missão de criar um uniforme para trabalhadores na época. Mais especificamente, uniformes para mineradores. O grande objetivo das criações do Jacob era que ele criasse esses uniformes de modo que eles fossem resistentes e reagissem bem à grande jornada de trabalho que aqueles trabalhadores tinham, e é exatamente por causa da resistência que era um aspecto tão importante para a criação desses uniformes, que até hoje o jeans tem algumas propriedades que são tão importantes, como por exemplo, os rebites. Os rebites são essas pequenas pecinhas que a gente encontra em todo jeans praticamente. Eles servem como uma resistência a mais para o tecido que já é resistente por si só. Acontece que os mineradores acabavam sempre reclamando que as suas calças estavam sempre rasgando, principalmente nos bolsos, e eles precisavam de uma solução para isso. O Jacobs então teve uma ideia muito boa de que se ele colocasse pequenos rebites em pontos de tensão da calça, ou seja, aqueles que a gente mais acaba esgaçando, esses rebites iriam ajudar na resistência do tecido. E ele estava muito certo. A princípio ele colocou os rebites no bolso traseiro da calça, naquela época só tinha um bolso. No bolso da frente, que nessa época tinha como objetivo colocar relógios. Uma coisa historicamente interessante sobre os rebites é que durante a Segunda Guerra Mundial eles acabaram saindo das calças jeans justamente por causa da economia de metais. Mas com o fim da Segunda Guerra isso voltou ao normal e até hoje a gente conhece as calças por terem esses rebites. Mas saindo dessa curiosidade que eu só quis colocar aqui pra vocês para não perder esse tópico do rebites, vamos voltar lá para a história do Davis. Quando o Davis fez a primeira entrega dessas calças para os mineradores, isso deu muito certo e fez muito sucesso mesmo. Foi assim que o Jacob Davis entrou em contato com o Levi, que era, como eu falei para vocês, dono de uma fábrica de tecidos, e pediu se ele estava interessado em conseguir uma patente para esse produto. Eles nem sonhavam o que queria ser a calça jeans pra gente até hoje. Eles conseguiram essa patente em 1873, como eu falei pra vocês lá no início, e originalmente o jeans deles era chamado jeans 20, literalmente XX. E foi só em 1980 que ele recebeu o nome jeans 501 da Levi's, que a gente conhece até hoje. Quando eles passaram a trabalhar juntos, segundo a matéria da Vogue, eles a princípio criaram duas versões dessa calça, com dois tecidos diferentes, para saber qual queria reagir melhor à jornada de trabalho dos mineradores. A primeira versão foi feita em Brown Duck e a segunda em Blue Denim. Foi nesse contexto que em 1890 a calça 501 foi criada usando o Blue Denim e se tornou um dos modelos mais importantes da história da marca. Segundo o artigo chamado Uma Breve História do Jeans, essa escolha se deu por dois principais motivos. Esses dois motivos têm a ver com lavagem, e o principal deles, e provavelmente o mais importante de todos, é que a cada lavagem o jeans fica melhor. Acho que vocês já devem ter notado ao comprar uma calça jeans que quanto mais tu lava um jeans, mais macio ele fica. E é uma ideia genial criar um tecido que ele fica melhor com o passar do tempo. A segunda consequência, que como eu falei pra vocês, é que a coloração era feita só nos fios de ordume. Isso fazia com que cada vez que a peça fosse lavada, o pigmento saísse um pouco. Isso deixava a calça sempre diferente. Essa ideia foi patenteada, como eu falei pra vocês, em 1873. E até então, só eles podiam criar as calças jeans. E deixava, naturalmente, os outros empreendedores do ramo da moda absolutamente loucos, porque eles estavam dominando o mercado, principalmente com relação aos trabalhadores que compravam muito as peças da Levi's. Mas, em 1890, a patente passou a ser de domínio público e, com isso, os outros empreendedores enlouqueceram na produção de jeans também. E é nesse contexto que o título de Jeans 501 é tão importante, porque assim eles identificavam qual que era o jeans autêntico. No caso, que eles consideravam autêntico porque era o jeans da Levi's. Foi nessa época também que começaram a surgir algumas pequenas mudanças no design da peça, que é tão clássica e ainda parece muito com os moldes originais, mas que deixam ela ainda mais parecida com aquilo que a gente conhece hoje. Em 1922, por exemplo, eles passaram a adotar dois bolsos na parte de trás da peça, já que antes era só um. Em 1936, eles criaram a etiqueta, que é muito importante para a peça também, e também começaram a bordar Levi's na calça. As etiquetas vermelhas que eles passaram a colocar na parte de trás das calças, e que inclusive estão presentes até hoje,
era com o mesmo logo que eles haviam criado lá em 1886. E eu não sei se vocês já pararam pra prestar atenção, mas eu acho esse logo genial e muito legal. O nome desse logo é Two Horse e mostra 2 cavalinhos e mostra a força da peça, porque ilustra 2 cavalinhos puxando cada um para um lado, e nele é possível ler, não adianta, eles não podem ser rasgados. E eu comecei esse vídeo falando pra vocês sobre o filme Todos Menos Você, e algo legal é que esse filme não é nem de longe o primeiro a explorar a peça nos seus figurinos. Em 1930, os filmes sobre Velho Oeste começaram a usar a peça para retratar comumente o guarda-roupa dos seus personagens, e na vida real os cantores de country foram muito importantes para ajudar a popularizar a peça. Apesar de várias mulheres já usarem as peças, em 1943 eles lançaram oficialmente o primeiro jeans destinado ao público feminino e ficou conhecido como Lady Levis. Em materiais, a peça era absolutamente igual à peça masculina, mas como principal diferença ele possuía uma cintura mais alta e mais ajustada. Depois de sair do guarda-roupa dos trabalhadores, durante muito tempo, os jeans também ficaram associados a símbolos de rebeldia, e isso principalmente lá por volta de 1950. Isso é inclusive retratado em vários filmes da época, eu me lembro perfeitamente, por exemplo, de Grease. Desse modo, algumas escolas passaram a proibir o uso de jeans lá nos Estados Unidos, e paralelo a tudo isso, em 1950, Elvis Presley começou a ser visto cada vez mais usando jeans, principalmente nos seus papéis no cinema. E não era qualquer jeans, o Elvis literalmente usava o jeans 501 da Levi's. Em 1954, outro nome icônico da história do mundo e da moda apareceu usando a peça em um filme, no caso Marilyn Monroe, no filme O Rio das Almas Perdidas. Em 60 e 70, os jeans passaram a ser símbolos de 2 movimentos que são muito importantes para a história da moda, o hip e o punk. Tanto é que até hoje a peça é muito característica de eventos, shows e festivais. E é justamente nesse período do tempo, entre 60 e 70, que começam os planos de internacionalizar a marca. Especificamente, em 2 de junho de 1972, a Levi's chega no Brasil. O que hoje é muito importante para a Levi's, afinal, o Brasil é o maior consumidor da marca na América do Sul. Na progressão do design da peça, em 2006, eles fizeram uma edição que também ficou bem importante para a marca, que foi uma das primeiras peças que a Levi's criou pensando nas tecnologias que estavam começando a surgir. No caso, era uma calça que tinha um espaço certinho para carregar um iPod. Hoje em dia a Levi's está muito empenhada em criar coleções que estejam cada vez mais ligadas com a tecnologia, inteligência artificial e sustentabilidade. E os jeans femininos da marca atualmente possuem o Curve ID, uma tecnologia produzida a partir de um estudo com mais de 60 mil tipos de corpos e sugestões de mulheres do mundo todo para criar um jeans confortável e adaptável ao corpo. E atualmente, se tu estiver interessado em comprar um modelo de jeans da Levi's, que é um dos mais importantes da história da moda, também é igual ao que a Sidney usou no filme, eles estão disponíveis hoje no Brasil por uma média de preço de mais ou menos R$ 499,90. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi uma reunião de vários assuntos que eu coloquei aqui para trazer o conteúdo mais completo para vocês sobre o assunto. O jeans é um dos meus assuntos favoritos, então se vocês quiserem que eu faça ainda mais um vídeo falando ainda mais sobre a peça, deixem aí nos comentários que eu posso trazer para vocês. Deixem também outras sugestões de conteúdos que vocês querem ver por aqui. Não esqueçam de me seguir nas minhas outras redes sociais. E é isso, um beijo, eu sou a Anne e até amanhã com o próximo vídeo.